Olá, está começando mais um Debates na TV. Programa que tem como objetivo criar um espaço democrático de reflexão sobre temas atuais de interesses acadêmicos e da comunidade em geral. O Debates na TV de hoje aborda os temas relacionados à educação, televisão, estética e videogames e traz como convidados a psicóloga Maria Luísa Guimaro, o designer gráfico Wesley Lopes Honório e o professor de rádio e TV Roberto Joaquim. Maria Luísa é mestre em educação do Núcleo de Filosofia e Psicanálise da Universidade Metodista de Piracicaba e defendeu recentemente a dissertação de mestrado A Individuação na Linha de Fogo, Videogames de Guerra e Dessubjetivação. Já o publicitário Wesley Honório é mestre em educação pela Unimep com a dissertação A Educação pela Estética MTV. Você está assistindo ao Debates na TV. O programa dá um tempo e volta já. No Debates na TV de hoje, nós vamos conversar com dois professores que defenderam dissertação de mestrado aqui na Unimep, na pós-graduação da Unimep. Uma delas é a professora Maria Luísa Oliveira Guimaro, a dissertação dela é a individuação na linha de fogo, videogames de guerra e dessubjetivação. E o professor Wesley Lopes Honório, que defendeu a educação pela estética MTV. E a discussão aqui é muito informal, é uma conversa mesmo. Wesley, eu gostaria de começar perguntando para você, é possível juntar MTV e educação? Acho que sim, porque eu acho que a escola, da maneira como ela é vista, tradicionalmente como um prédio, né? Como uma sala de aula com o professor, do modo tradicional, ele há muito tempo já tem sofrido uma ampliação, né? Eu acho que existem outros aparatos, outros recursos que a própria escola já tem usado e, mais do que isso, a própria sociedade já está descobrindo que a educação não é mais possível dentro de quatro paredes somente, né? Não significa que nesse caso, a televisão seja uma substituta da escola, mas eu acho que ela vai ampliar esse aspecto, né, de educação. E, de qualquer forma, o jovem, que é o meu público aí na dissertação, ele vai descobrindo esses novos caminhos, né, principalmente com as novas tecnologias. Então, queira ou não queira, por mais que o professor tradicional faça cara feia por causa disso, existe uma realidade fora da escola que está educando, né? Para o bem ou para o mal, ele está educando. As pessoas estão aprendendo fora da escola, né? Maria Luísa, videogame, lan house, quem é esse jovem que está nesse espaço tão pequeno dessas casas de jogos? Pois eu até tentando fazer um contraponto com a fala do Wesley, eu vejo com um pouco mais de apreensão essa questão da educação. Porque eu acho que a questão do jovem, embora ele esteja realmente mergulhado, imerso mesmo nessas novas linguagens, eu acho que elas tendem, de uma certa maneira, a subtrair um pouco a questão do pensamento. Eu não sei se eu vejo isso com tanta leveza. Eu vejo um pouco de forma apreensiva, até corroborando lá a visão da Hannah Arendt, quando ela fala do engodo mesmo das sociedades industrializadas, quando pensam a educação com uma leveza ou como o lúdico só. Porque eu acho que pensar e aprender é um processo doloroso e não é fácil. E eu acho que o apelo da televisão e das mídias é fazer com que a educação seja um processo fácil, um processo leve. Eu acho que aí eu vejo com preocupação, quando a questão da televisão e mesmo, no meu caso específico, os videogames de guerra, fazem um desserviço em relação ao processo do pensar, que é uma coisa que trabalhosa e dolorida, né? Exercer o pensamento não é fácil e não sei se poderia ser lúdico. Aí que eu até gostaria de
de desenvolver mais os meus estudos para poder enxergar isso. Wesley, aqui está aberto para todo mundo fazer pergunta, vamos ficar muito à vontade, mas tem algumas coisas que me chamam a atenção. Outro dia eu estava assistindo a MTV e de repente tudo ficou escuro, apareceu um GC dizendo assim, olha, desliga sua TV agora e vai ler um livro. Isso é contra qualquer tipo de lógica, porque a TV e a indústria, que é a indústria da TV, se propõe a vender, ver o telespectador como um consumidor. Isso me pareceu estranho, né? Como é que você desenvolveu esse seu trabalho, né? Em que perspectiva você abriu? Porque a gente percebe que há certas contradições, mas é possível trabalhar essa questão MTV como a questão educativa, como um respeito a quem está assistindo à TV? Sim, um dos pontos chaves que eu desenvolvi, a partir inclusive de um capítulo que trata da pós-modernidade, naquele capítulo e em outros momentos da dissertação, eu trabalhei que a sociedade hoje está procurando ser um pouco mais transparente, né? O diálogo entre o consumidor, né, ou aquele fruidor antigo que só recebia as coisas passivamente, mudou muito, né? Como você tem acesso à informação e acesso a diversas oportunidades de mídia, vamos dizer assim, a tendência hoje é que o consumidor, para usar esse termo, ele está um pouco mais esperto, ele está mais educado desse ponto de vista, né? A MTV, ela fez isso a partir de um exemplo que o canal também da rede MTV fez nos Estados Unidos, Nickelodeon. Ele sugeriu que as crianças desligassem a TV e fossem ler um livro. Isso foi um período até grande. E a sociedade está convivendo com isso e faz bem para o consumidor saber o seguinte, você está me tratando com respeito, né? Você não está querendo me esconder nada. Para a gente que viveu numa sociedade recentemente onde tudo era muito velado, até hoje existem essas teorias da conspiração, né? Estão sempre querendo me passar a perna. Eu acho que faz bem a mídia trabalhar assim, né? Ontem, por exemplo, eu vi o anúncio da TIM, em que, para chamar a atenção, eles estavam sugerindo que os namorados desligassem no dia 12 os celulares e que procurassem, né, se relacionar de forma mais amorosa, coisa assim. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, o que existe nisso, eu desenvolvi um pouco nesse trabalho, é o fato de que a MTV, nesse e em outros aspectos, ela procura surpreender o jovem, né? Seja com um senso de humor, assim, que até antecipa o senso de humor do jovem, seja com essas tiradas que são, que parecem muito transparentes, né? E o diretor da MTV, ele disse mesmo que perdeu daquele período em que os jovens desligaram a televisão, teve uma perda grande em termos de anunciantes, essas coisas, né? Mas ele acaba ganhando logo à frente pelo fato de que o jovem se relaciona, né? Ele sabe que a MTV é uma emissora que ele pode confiar, né? Inclusive, isso é comprovado nas pesquisas que fazem, e o Ibope mede esse nível de fidelidade que a MTV tem com o jovem e que o jovem tem com a MTV, é o maior nível de fidelidade que existe na mídia, na televisão brasileira, e eu não sei dizer nos outros países, mas no caso da MTV Brasil, é o maior nível de fidelidade que existe, justamente por essas jogadas, né? Maria Luísa, nos anos 80, eu vivi uma experiência, eu era adolescente e tal, e a gente acompanhava um pouco o programa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E tinha uma discussão naquela época que dizia o seguinte, que mostrar os personagens do Sítio do Pica-Pau num programa de televisão tiraria a criatividade, porque a partir daquele momento as crianças iam fazer a leitura do Monteiro Lobato, da obra e tal, com uma visão já pré-construída, né, e isso tira um pouco a criatividade. A gente percebe nesse espaço da Lan House, aquela Lan House é aquele espaço da loja que aluga um computador para a criança ficar jogando lá para adolescente e tal, né? E você falou um pouco dessa coisa do lúdico.
Que criança é essa? O que está sendo formado ali? Há um ponto de vista diferenciado sobre essa criança? Eu acho que a Lan House é o protótipo, né, o exemplo prototípico dessa coisa que você falou, que começou com a questão do sítio, é extremamente, vamos dizer assim, mais drástico e acentuado, tá? Porque, veja bem, a Lan House, principalmente quando diz respeito ao ethos dos jogos de guerra, tá? Que é o que a moçada está fazendo uso, né, contínuo, são os campeões de vendas, né? E esses jogos, eles não têm nenhum enredo, tá? O sítio tinha um enredo, né? Tinha uma história, você não poderia vestir o personagem ou dar a cor ou o semblante dele como num livro, mas você tinha lá um enredo que você podia, que o jovem podia se identificar ou também construir enfim, estruturas imaginárias a partir disso. Mas no caso do ethos dos jogos de guerra, eu acho que a pobreza é muito maior, porque é um enredo pronto, onde o jovem tem que ter uma esperteza para com as estratégias do jogo, que são já pré-antecipadas, né? E ali ele fica com toda a própria sensorialidade dele administrada, tá? A mão, o olho, o gesto, o inimigo, a relação com o inimigo é pré-moldada. Quanto mais ele joga, quanto mais ele se embrenha nisso, mais ele vai ficando craque em antecipar o gesto do outro. Mas não tem enredo, não tem imaginário. É um imaginário, aí eu qualifico como pobre mesmo, porque não tem nem o trabalho de vestir o personagem, e esse personagem ainda é antecipado e dado, e eu acho que aí é o exemplo do grotesco mesmo, como sendo diversão. A família está onde aí, né? Essa criança tem família? Essa criança preza essas relações? Então, aí que é um contexto assim, tá? Que ao mesmo tempo a Lan House é um ethos confortável para os pais, porque eles estão ali, estão seguros, numa sociedade, né, supostamente violenta, tá? Os pais saem, vão deixar na Lan House, tá? Então, a gente vê muito isso daí. E isso daí continua em casa também, porque eles jogam a nível do âmbito doméstico. Eles jogam, eles continuam jogando. Então, tem dois movimentos aí, tá? Um que eu acho que vem somar, né, esse comodismo mesmo dos pais, porque não é fácil educar, tá? Educar, oferecer uma diversidade de informações e de, enfim, propiciar coisas alternativas e mais interessantes para os filhos. Às vezes esses pais sobrecarregados aí pela sobrevivência não conseguem, entendeu? Então tem o comodismo da Lan House. Ali eles se encontram, tá? Eles formam ethos, eles têm trocas, lógico, eles têm ganhos, né? Também, tá? Mas eu vejo como problemático nesse sentido, dos meninos estarem à mercê de experiências mais significativas, tá? E meio deixados à deriva, no sentido de formação identitária mesmo, porque me parece que tem um movimento que não é novo, bem antigo, dos pais cada vez delegarem os filhos aos cuidados da televisão, as creches eletrônicas, né? E hoje, emblematicamente, a questão dos videogames, que são estudos, não é eu que estou dizendo, que incita comportamentos compulsivos, onde você vê o menino 12 horas, 15 horas plugados nesse universo. E toda uma estrutura de incentivar isso daí com campeonatos, enfim, eles vão com seus computadores e ficam lá plugados nesse universo e continuam em casa. Muitas vezes tem um declínio na questão da educação, porque aquele universo é mais excitante do que uma sala de aula com um professor, uma lousa, um giz, tá? Então, nesse sentido, eu acho que está faltando outras referências que não estão em casa, e a mídia eu não tenho uma visão otimista dela, que a mídia, ou seja, esse universo dos ethos de guerra, possa fornecer e possa sair uma coisa muito criativa disso. Agora, o que me chama a atenção é quando você fala dos meninos, né?
E as meninas, onde ficam nessa? Pois é, exatamente. É um universo extremamente machista, assim. Não tem muitas meninas, não. Até as namoradas acompanham, porque também é um universo que o diferenciado toma conta. Porque você tem 9 anos de idade, você tem 32, entendeu? É interessante isso. Com o mesmo jogo, mesma... Então, às vezes, esse perfil de jovem de 20 anos, eles levam as namoradas, sim. Você está assistindo ao Debates na TV. O programa dá um tempo e volta já. Ah, você sabe com quem tá falando? Anda logo, aqui sou eu que mando. Abre a porta, é sua obrigação. Você pra lá, você pra cá. Aqui eu mando e é assim que vai ficar. Aceita um copo d'água? Oh, muito obrigado. Não, mas de quê? Vamos lá? Por favor. Ninguém ganha mais nada no grito. Faço questão. Faço questão. Por que não se tem mais televisões no Brasil a nível assim da MTV, já que eles gostam da linguagem que é feita para jovem, né? O que está faltando ainda? Na verdade, o que tem acontecido é que a MTV, como tem formado opinião, a estética da MTV está sendo absorvida por canais como que procuram se aproximar do jovem, né? A gente vê na TV a cabo, Sony Entertainment e outros canais que procuram uma abordagem um pouco mais direcionada à juventude, que existe uma fragmentação, existe aquela videoclipização das imagens, né, para a atração dos jovens. Basta ver até mesmo a hermética e gigantesca Globo, quando faz abordagens até mesmo para adultos, basta ver essas matérias especiais no Fantástico, que tipo de fragmentação que eles trabalham. Até mesmo matérias do Drauzio Varela, você vê que existe uma fragmentação, né, uma aceleração da imagem, né, um corte brusco, até mesmo na música. Então você pode ver que a linguagem da MTV, A estética, né, a estética da MTV, ela está influenciando. Ela teve a felicidade de ter começado isso há 20 e poucos anos atrás, né? Pode ser que ela não tenha inventado isso aí, porque na verdade isso aí é um produto talvez da pós-modernidade, se a gente for colocar dessa forma, né? Mas de qualquer forma, o que eu abordo na dissertação é que essa linguagem, ela foi sendo criada por uma necessidade, né? Ela não foi sendo imposta somente, ela foi sendo criada porque a juventude estava pedindo alguma coisa diferente, né? Então essa fragmentação, esse jeito, né, debochado, e a partir dos final dos anos 80 também, a tal do politicamente incorreto também foi sendo incorporado, uma linguagem que vale mais a diversão do que propriamente aquela linguagem fechada do discurso, né? E eles incorporam também um pouco da estética dos anos 60, reciclam isso aí, e agora estão recuperando um pouco dos anos 80 também. Na verdade, o que existe, as outras televisões, se elas querem falar com os jovens, elas precisam disso. Basta ver as contratações que a Globo tenta fazer no time da MTV, né? Eles querem falar com o jovem, vamos chamar alguém que fale a linguagem do jovem. E ainda assim não dá muito certo, porque eles tentam fazer um enquadramento que não é aquele, o mesmo canal, né? Eu li há pouco tempo que a Globosat está tentando inaugurar um canal para jovem, para competir com a MTV, mas eu não sei se eles têm esse mesmo jogo de cintura, né? É possível que sim, porque a Globo é poderosa, né, nesse aspecto também da própria estética, porque afinal de contas foi ela que renovou a estética da televisão latino-americana e tudo mais, então eu acho que ela pode até conseguir. Essa estética, essa fragmentação, ela é brasileira, assim, da MTV brasileira, ou ela segue padrões? Não, eu acho que ser brasileiro ou não, de qualquer forma, o Brasil sempre foi muito aberto às culturas, né? E a partir dos anos 90, principalmente, com a abertura, né, comercial e até das mídias, com a televisão a cabo e tudo mais, a gente foi incorporando outras estéticas também. É lógico que existe uma marca, a marca MTV, mas existe uma estratégia da MTV no mundo inteiro
de fazer uma programação local para que ela seja mais mundializada, né? Eles chamam de glocalização, né? Que é uma linguagem que você procura valorizar o que existe em cada praça, né? Em cada país, mas eles falam a linguagem, afinal de contas, uma linguagem da juventude mundial, né? É um momento... Nesse sentido, também, você não acha que há uma pasteurização? Porque são tantas as culturas, a diversidade é tanta, mas existe enfim, uma estética muito definida. Nesse sentido, você não acha que há vamos dizer, uma pasteurização, ou seja, uma redução da diversidade? Uma supervalorização da imagem, inclusive, né? Porque o videoclipe é que dá ordem. Sim. Todo aquele processo de... no primeiro momento, eu imaginei que a MTV fosse isso, né? Na verdade, como eles tratam de outros assuntos, além da imagem, eles costumam brincar com a própria imagem, inclusive. Então, existe aí uma incógnita, né? Uma interrogação. E essa interrogação, ela vai naquele caminho que eu falei sobre a transparência, né? Quer dizer, na verdade, se existe isso, se existe uma pasteurização, existem também as diversas tribos. Existe a pasteurização, tem o time da Britney Spears, mas tem o hip hop, né? Tem a MPB, no caso brasileiro, né? Então, são várias linguagens, várias tribos que se comunicam nesse universo. A MTV, ela não é, naturalmente, ela não pretende ser, pelo menos, eu acho que ela não pretende reunir essa gente toda, né? Porque basta dizer que a música sertaneja fica de fora, né? Então você fica pensando, que diversidade é essa? Né? Mas de vez em quando entra alguma musiquinha que se a indústria, né, insere ali, mas o que vale muito ali é a opinião da audiência. Como isso aí, nós estamos acostumados com isso há muitos anos, porque se existe uma relação com a audiência que nós sabemos que alguma televisão sabe lidar com isso, é a TV Globo, né? Porque talvez ela tenha sido uma das primeiras no mundo que tenha sabido lidar com tanta pertinência, com tanto jogo de cintura, mais do que outras televisões, talvez, no mundo inteiro. O exemplo, eu sempre me recordo do exemplo daquele programa Você Decide, né? Que acabou nascendo das novelas brasileiras e que virou um padrão até mundial, que virou quase um Big Brother na época, nos anos 90, que a Globo chegou a vender, a partir da constatação de que quem manda é a audiência. Por mais que as pessoas digam, não, nós estamos nivelando por baixo e tudo mais. Mas existe uma troca, né? Eles não vão simplesmente... É isso que eu queria qualificar. O que você chama de transparência é essa possibilidade de interlocução com o jovem fala, o jovem diz o que quer, em que medida que é transparente uma indústria que tem, enfim, ela quer lucrar, tá? Sim. Né? É uma questão para aprofundar mais essa pergunta. A Maria Luísa estava comentando que no jogo de guerra, tal, como em qualquer jogo, você não tem muitas possibilidades, as possibilidades já estão construídas. Na TV me parece que também isso está dado, né? Não há possibilidade da construção. A gente fala que a audiência se faz em nome do povo e o povo tem ali o que quer ver. Mas me parece que não é bem assim, né? De verdade, ele não tem como. Ele continua como receptor, o emissor é a indústria, né, quem tem a concessão, e para ele vai o que o que essa indústria quer vender, né? Então me parece que há ali um problema sério, porque na medida que a gente está falando de educação, a gente quer uma educação que seja libertadora, que seja criativa, que seja que crie um cidadão. E parece que essas coisas não estão casadas nessa fragmentação, nessa velocidade, nessa tribalização, que muitas vezes é característica da pós-modernidade, mas o indivíduo está perdido nisso. Só para complementar o que você está falando, em que medida também o que você qualifica como transparência não é vamos dizer, uma inteligência, porque eu acho que a indústria é muito inteligente, uma inteligência da indústria de antecipar, vamos supor, o que o jovem quer, enfim, facilitar o gozo desse jovem, o gozo mesmo enfim, esse que ela identifica aí no mercado. Você está entendendo? É nesse sentido que eu
tento entender a Desse ponto de transparência. vista, fica parecendo que a televisão está sequestrando o jovem, né? E não é só isso, porque não é só o único canal que ele tem para se relacionar, principalmente agora com o nível de tecnologia que a gente tem, né? Então, eu não disse em momento nenhum, e até afirmo, que eu faço uma comparação lá na... Eu acho que não é o único, mas é um big canal, hein? Pois é, mas aí a gente o nosso paradigma, né, o nosso modo de pensar, né, é a modernidade. A gente quer que o nosso pensamento, né, quer dizer, a nossa maneira de sentir, nós que temos mais de 30 e poucos anos, que a nossa maneira de sentir seja a mesma do jovem de hoje. Aí que complica, né? Porque, na verdade, a gente está no meio de um furacão que está transformando tudo isso, né? A gente não sabe, não encontrou respostas também, né? Os velhos também estamos, os mais maduros estamos também no meio de um furacão fazendo perguntas, né? Se nós deixamos os nossos filhos à mercê dessas tecnologias, você até mencionou a questão né, onde é que estão os pais, afinal de contas, eles de qualquer forma estão buscando um caminho, né? Pela forma e pelo conteúdo. Estar no Alan House, estar assistindo uma televisão, eles estão buscando alguma coisa. Esse processo de busca já é o aprendizado. Não é o conteúdo não é aquele que ele vai ligar e tá, bom, vou ver agora o João Gordo para eu aprender como é que eu escrevo uma dissertação. Não é assim, né? O aprendizado está na relação, né? Essa relação com a MTV, com a Lan House, com o celular, né? Com a internet, que é o processo educativo, né? Essa inteligência coletiva, que eu trabalho também na dissertação, que é o laço que amarra tudo isso, né? E eu também digo que no caso, a MTV no Brasil principalmente é poucos % de audiência, é traço, né? Ela é formadora de opinião, sim. Ela acabei de dizer aqui que ela acaba influenciando até a estética de outras emissoras, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Mas, de qualquer forma, é uma formadora de opinião, ela é uma forma de ver diferente do que os outros canais, né? Se existe condição da gente comparar uma televisão com outra, uma emissora de televisão com outra, se existe uma aproximação daquilo que eu imagino que seja uma linguagem mais dialógica, eu diria que é a MTV. Uma pesquisa recente feita por um organismo do Unicef, aqui no Brasil, perguntaram para o jovem qual que era a televisão ideal. A Malhação devia virar novela e a Globo devia exibir programas da MTV. Está entendendo? Então, é uma aproximação, é isso que o jovem está esperando ver na televisão. E, quer dizer, essa dialogia, esse diálogo com a tecnologia e com a mídia que eu abordo, eu acho que é positivo, né? Agora, evidentemente que eu não estou dizendo que o espectro da televisão no Brasil seja democrático, óbvio, eu coloquei isso no trabalho, né? Mas a nossa distribuição de renda também não é, né? Eu sei e coloco no trabalho que existem poucas famílias que detêm o poder da mídia no Brasil, né? A família Marinho, Saad, Sirotsky e mais alguns aí, mas, de qualquer forma, o jovem, por si mesmo, por si só, ele está procurando buscar um caminho de diálogo. Ele está dialogando com aquele que está do lado, com aquele que está em Nova York, Índia, sentido, etc. você então imagina que haja um crescimento dele, essa informação que ele propicia, essa troca, né, que você fala em dialógico, você acha que isso é formador de um jovem que pode ser criativo, sim, que pode ser... Acho que sim. Justamente por essa busca que significa essa criatividade, né? Por mais que eu questione os conteúdos, e um executivo da MTV falou, perguntado sobre o que ele achava 20 anos depois da MTV americana, ele falou, eu não gosto, mas ainda bem, porque eu tenho 40 e tantos anos. Se a MTV não consegue renovar a sua linguagem para falar com o jovem de hoje, alguma coisa deve estar errada, né? Então é isso que a gente tem que perceber, né? Com quem que esse pessoal está querendo falar. Maria Luísa, eu quero colocar uma questão que eu destaquei aqui no seu texto, até gostaria de ler. Você colocou assim, desta forma, concebendo o brincar como um processo formativo que produz subjetividades,
Observa-se nas crianças e adolescentes um esmaecimento da capacidade de criação lúdica pela presença da tecnologia direcionando a brincadeira. Você parece discordar do Wesley justamente nessa questão. Você não é tão otimista quanto quando vai discutir essa questão da educação. Pois é, a forma... Eu não sou especialista em televisão, tá? Eu vejo que, né, que realmente eu sinto essa coisa da babá eletrônica para as crianças. Mas a questão do jovem, principalmente o que ele tem de experiência, desde a criança com a brincadeira, hoje me parece muito mais reduzido. Porque esse jovem está reduzido a parques temáticos, a shopping centers, né? E as lan houses. Né? Eu não vejo muita, enfim, eu não vejo muita perspectiva. E eu acho que no caso dos videogames, que é o objeto do meu estudo, que realmente a brincadeira é um agravante daquilo que você falou, da questão de vestir o personagem, de imaginar, de sonhar, enfim, toda aquela experiência lá benjaminiana da fantasia, eu acho que realmente é uma subtração, sim, nessas modalidades de jogos de guerra. Eu não estudei com a mesma veemência os outros tipos de conteúdos de videogames que podem estarem também tendo possibilidades mais criativas, né? Mas de uma forma geral, eu acho que são experiências pobres e reduzidas, sim, as experiências com os jogos de guerra. Mas eu acho que isso daí demandaria mais estudos, tá? Para fazer uma afirmação contundente, eu acho que sim. Até onde eu vi, eu achei. Como fica esse papel da educação dos pais, né? Porque, você vai dizer, como que é disciplinar o jovem? Tá certo, você tem 2 horas por final de semana, Nordal, a questão 2 horas para ver televisão, livro, não lê mais, como que está essa coisa? A questão que eu vejo também é que é o seguinte, a gente falava assim, até no momento do meu trabalho, antes, eu citei a questão do mundo adulto. Daí eu me pergunto, que mundo adulto? Tá? O pai hoje em dia também é um pai, quando digo os pais e as mães, tá? São pais também com referências complicadas, muitas vezes essas famílias são famílias de lares desfeitos, enfim, e os pais também têm referência. Um exemplo dessa perda de referência dos pais, eu acho que é a questão do indiferenciado. Quando o pai, por exemplo, quer ser amiguinho da filha ou amiguinho do filho, essa confusão de papéis do que é ser pai, do que é ser um disciplinador, do que é distribuir horário. Então, nesse gozo aí de ser amigo da filha, de ser amigo do filho, eu acho que muitas vezes ele deixa de exercer a questão da disciplina, a questão da... Eu não estou assim, olha, não quero parecer uma retrógrada, tá? Alguém lá jurássica, tá? Mas o que eu estou pontuando é que é saudável uma cultura mais disciplinadora, no sentido dos pais reverem os papéis deles, de serem disciplinadores, sim, porque a educação dos filhos, assim como a educação da escola, é um trabalho que demanda empenho, que demanda persistência, que demanda insistência, que demanda trabalho, tá? E hoje com essa cultura do gozo, vamos ensinar brincando, no qual eu acho que as televisões têm um papel muito sério, tá? De cooperar com essa visão de educação. Então, eu acho que falta para esses pais uma referência mesmo para si próprios, tá? Eles confundem muitas vezes os seus papéis de disciplinadores com o papel de amigo do filho. Eu já vi pais que vão para as boates com as filhas e não sei se isso é bom, se é ruim, mas enfim, eu acho que a mistura das referências eu acho complicado. Porque, na verdade, um filho eu acho que precisa de um pai até como organizador, como referência e não... talvez como o amiguinho, porque o amiguinho é aquele que ele vai escolher. O pai não, tá? Não sei se eu me fiz entender, entendeu? Ou se você pode jogar pedra em mim por essa fala, mas eu acho que a confusão de papéis, o indiferenciado na educação hoje é muito problemático. Wesley, quanto o jovem,
de hoje, em média, assiste uma MTV? Você vai estudar isso? Me parece que no caso do Brasil é 5% de audiência. Mas eu posso ver os dados, mas coisa de 5%. Mas coisa de quantas horas um jovem passa? Não, a média brasileira parece que é 4 horas. Mas eu não sei dizer, e isso talvez não seja importante no caso da MTV, porque existe a programação diversificada, muito diversificada, né? E não existe por incrível que pareça, nesse caso, uma pergunta interessante, porque não existe aquela prisão, como a gente imagina, que o molequinho, né, de 5 anos fique vidrado na televisão, né? Mas, de qualquer forma, essa fidelidade que ele tem com a marca MTV, ele passa por essas questões aí, né? Existem programas que ele simplesmente muda de canal, né? Mas, de qualquer forma, é uma relação que ela perpassa essa questão de quanto tempo, aquele, né? O horário nobre, no caso da MTV, principalmente porque é uma televisão em UHF, ela não funciona muito, né? Principalmente porque alguns programas, eles repetem diversos horários, né? Então, não existe uma grade, como tradicionalmente a Globo implantou, ou a TV Excelsior, no caso, na época, implantou no Brasil, né? Existe mais uma relação de fidelidade com a marca, com essa emissora, do que propriamente com horários fixos, né? Maria Luísa, eu assisti a 2 filmes. Um é O Elefante, do Gus Van Sant, e outro, o Tiros em Columbine, do Michael Moore. E, quer dizer, Tiros em Columbine é aqueles 2 estudantes que entram na escola e né, metralham os alunos, os professores. Você falando dessas coisas de jogos de guerra e dessa prisão, né, metaforicamente falando, que é Lan House e tal, porque parecem pequenas baias com um fulano lá na frente de um computador jogando horas e horas e tal. Você acha que é possível explicar um pouco essa questão das violências entre as crianças? Um dia nós vimos, por exemplo, uma estudante aqui em Piracicaba que começou a brigar por um namorado e tal, elas estavam com faca e uma começou a cortar a outra e tal. É possível explicar essa coisa assim? A partir disso, você acha que tem alguma coisa... Olha, como é que você... Entendi a pergunta. A Maria Rita Kel, ela fala que não necessariamente a violência explícita nos jogos leva a uma violência. Muitas vezes até ela atenua a violência no sentido que o jovem descarrega ali uma energia legal, entendeu? Não é essa a questão, eu acho. A questão é que existe... na nossa sociedade, aí eu acho perigoso, uma fruição da violência, um gozo pela violência. Nesse sentido, eu acho que ela é perigosa, porque é o imaginário violento que vai muito, vamos dizer assim, não de forma transparente sendo construído, entendeu? Um imaginário violento e talvez compulsivo, não sei. Agora, que ela leve a uma ação violenta por ver... Tem casos, né? A gente viu de jovens que se inspiraram em games e cometeram assassinatos, mas eu acho que o número é pequeno para fazer essa afirmação. O que me preocupa é a fruição da violência num jogo como Carmageddon como diversão. Aí eu acho complicado no sentido de... que isso inspira uma sociedade violenta, né? O que você acha, Wesley? Eu acho que até, pensando do gancho que a MTV poderia ter nisso aí, você poderia até ter uma leitura de uma televisão conservadora, uma televisão que procura pacificar, no caso da MTV, né? Porque é a televisão do bem, é aquela que procura congregar, sabe? Ela, inclusive, quando da invasão dos Estados Unidos no Iraque, ela fez uma campanha contra, né? Sendo que é a matriz americana. Evidentemente que deve ter sido feito isso aí lá também nos Estados Unidos. Então, ela é se você perguntar para aqueles contestadores dos anos 60, pode ser que eles vejam aí uma televisão de patricinha, né? No aspecto uma televisão que neutraliza utopias ou perspectivas mais amplas também. Pode ser. Agora, de qualquer neutraliza pelo discurso amoroso, pelo discurso que concede a palavra ao jovem, pelo discurso democrático. Se você considerar que o jovem é tão nulo assim.
né? Mas se você considerar que é um palco, um fórum em que os jovens estão discutindo, estão ali, mesmo que seja só pelo riso, né? Porque você vê coisas bizarras lá, do ponto de vista... a estética também do cinismo, né? Tem uma estética. Tem, mas não é uma estética só da MTV, né? Não, então eles procuram simplesmente, talvez, veicular uma estética que está por aí, né? É difícil, por exemplo, uma pessoa um pouco mais madura gostar de Jackass, né? Com aqueles, né? Sim. Quer dizer, é um tipo de coisa que tem gente que morre de rir. E vai talvez um pouco na linha daquilo que você está estudando. Diferenciado, né? Dos pais. Mas é o seguinte, é o riso pelo riso, né? Que também não começou com a MTV, né? É aquela coisa assim politicamente incorreta. E aliás, nos anos anteriores, teve o Beavis and Butthead, né? Quer dizer, você tinha lá o carinha que parece que era cheirador de cocaína, porque né, aquela coisa assim meio estranha, mas era aquele tipo de ele simplesmente retrata a audiência, né? Mas ao retratar, não é uma duplicação do mesmo, no sentido de talvez não ampliar, nesse sentido. Pois é, mas ele se vê ali, ele não necessariamente vê que aquele ali seja uma atitude a ser tomada, né? Então ele está vendo ali gente que é de carne e osso, como as novelas estão fazendo, né? Isso antigamente tinha, as novelas tinham uma idealização também. Hoje você pode ver a realidade um pouco mais próxima nas novelas e a MTV não faz diferente. Só que a diferença é que o público dela é específico, né? Quando a verborragia da MTV ela é aberta, quando você não tem horário para ouvir palavrões, é um tipo de coisa que acontece no dia a dia do jovem, né? E ele fica feliz de ouvir um palavrão que ele fala toda hora ao meio-dia, né? Não tem, né? E por incrível que pareça, não é uma TV onde você vê a veiculação de sexo explícito, de nudez explícita, né? Então tem uma jogada em que você tem uma relação. A não ser que a partir daqui a algum tempo, os jovens comecem a querer isso aí, né? Agora a MTV americana... O programa da Penélope é forte. É forte, mas não só explícito, mas é um palavreado assim bem... Eu não vejo isso com olhos de retrógrado, absolutamente. Eu estou tentando ver em que medida essa estética, que é também muito esperta, no sentido de duplicar aquilo, ela antecipa, você está entendendo? A questão que está aí, que está no imaginário jovem. E esse imaginário jovem, por ser um jovem que está faltando a referência da escola, a escola nossa não está funcionando, tá? Por estar faltando a referência da família, a família está em transição, não sabe como proceder, tá? Em que medida esse jovem, a gente não esteja dando uma autonomia para ele, que a MTV pega esse discurso do jovem, que se chama de dialógico, e apresenta lá. Em que medida ela não está fazendo a duplicação de um conteúdo chulo mesmo? Você está entendendo? Tá, São agora, coisas que eu estou jogando para a gente tentar, talvez assim... não sei se de forma aleatória, mas eu vejo que é isso, que isso ocorre também em algum nível. Essa lacuna, vamos dizer que seja uma lacuna, que a escola deixou de preencher, talvez tenha deixado de preencher, ou que a família tenha deixado de preencher, a MTV ela não pretende substituir, mas ela faz bem feito o papel dela, que é essa relação, né? Quer dizer, ela não pretende de forma nenhuma, tanto é que os conselhos e as campanhas politicamente corretas que ela faz, e elas vão adiante, inclusive, de outros canais, né? Talvez a TV Cultura, a rede STV, que a TV Unimap retransmite, seja um dos poucos canais em que você tenha um tipo de diálogo com questões da sociedade assim, como a MTV tem, né? Só que a diferença é que a MTV, ela não tem a preocupação de esconder certas, vamos dizer, de esconder a fala, ou esconder o verbo, né? Eu não sou uma assídua, assisto MTV com assiduidade, mas eu queria saber, tem alguma programação que ela discute coisas assim, que dizem respeito à ampliação de uma cidadania, no sentido do jovem compreender mais como esse sistema funciona, como ele
enfim, os meandros desse nosso sistema, ou ela faz uma programação realmente leve, educada, como você diz, mas... Pontualmente eles têm. Eles têm, por exemplo, eles têm pessoas específicas que cuidam de certos grupos, né? O Cazé, por exemplo, parece que ele é o professor da moçada para tratar desses assuntos. Mas já ficou tradicional o programa mundial, que eles trocam experiências e o diálogo na questão da AIDS. No Dia Mundial da AIDS, eles fazem a programação sobre isso. Bill Clinton, inclusive, já esteve na MTV para falar sobre isso, e outras pessoas importantes, né? Mas eles, a cada ano, eles têm que renovar também a programação, eles mudam um pouco a grade e tudo mais, né? Mas eles acabam trabalhando isso aí, né, pontualmente nos diversos programas, né? Não é uma televisão só de música, né? Eles precisaram ampliar isso aí para programas de comportamento, né? E por mais estranho que possa parecer, você ouve no programa do Gordo, por exemplo, coisas até interessantes. Você discute, sabe, questões, por mais pueril que sejam, você vê que são questões que suscitam reflexão. Bom, eu sugiro que esse jovem, ele procure outras alternativas que não só os games. Pode jogar o seu videogame, mas, por favor, procure outras alternativas também. Eu acho que tem coisas interessantes a serem descobertas e a serem feitas se você se propuser estar aberto para elas, que não só as tecnologias. Eu não sou contra as tecnologias, mas eu acho que a gente pode humanizar, nós humanizamos as nossas relações na medida que a gente constrói alternativas para as nossas relações, que não só estas, né? Essa mensagem. Eu não sei se eu tenho algum tipo de conselho ou orientação para dar para jovem, porque, como eu disse no começo, eu estou no meio de um furacão também, como todo mundo. Eu acho que eu tenho procurado ouvir mais o que está acontecendo com os jovens do que propriamente tentar tirar o jovem desse caminho aí. Né? Eu acho que as tecnologias, assim como o livro, assim como a televisão, eu acho que as diversas alternativas para buscar conhecimento e o prazer é o que está valendo, né? Então, de qualquer forma, eu acho que até um conselho que a própria MTV e outros órgãos de comunicação que sejam sensatos estão dando para os jovens aí. Mas se nenhum desses órgãos de comunicação, desses meios de comunicação dessem, eu acho que o jovem ia buscar o caminho por ele mesmo. É o que está acontecendo. Eu acho que a gente está aprendendo ultimamente mais com os jovens do que o contrário, né? O que a gente não está sabendo é lidar com esse tipo de conhecimento que eles estão mais espertos para lidar. Eu também não quero dar mensagem, deixar uma mensagem e tal, mas eu vou falar uma coisa que eu aprendi. A princípio eu imaginava que a verdade ela era única, né? E eu precisava buscar essa verdade. Na medida que a gente vai amadurecendo e tal, a gente vai percebendo que a verdade era multifacetada e ela está em alguns lugares que a gente precisa visitar. Então a gente precisa ir a um teatro, a gente precisa ir a uma boa escola, escutar uma boa música, escutar também aquela que a gente acha que é ruim, porque também não dá para ficar só criticando. A gente precisa de um pouco de interação, conviver mais com as pessoas, tal. Buscar veículos de comunicação que permitam, que me façam ser receptor e emissor, né, na medida que eu possa falar, responder, criticar, construir algo novo. Eu acho que esse é um experimento que para mim foi bastante rico, né? Acho que é por isso que eu fiz comunicação, fiz jornalismo, fiz mestrado, estou fazendo doutorado, porque essa riqueza, né, que é possível só a partir dessas interações. Por isso eu quero agradecer a produção pelo convite de estar aqui, quero agradecer a você, Wesley, pelo trabalho muito legal que você fez, a Maria Luísa, e dizer para vocês todos que estão em casa que o Debates na TV fica por aqui. Até a próxima semana, aqui na TV Unimap. Muito obrigado. O Debates na TV vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e continue assistindo a nossa programação. Tchau e até o próximo programa. Acesse o nosso site www.unimap.br/TV Unimap. TV Unimap é o canal Informação, Cultura e Entretenimento.